Obrigado à comissão organizadora, a oportunidade de estar participando aqui do evento, e tenho a honra de convidar o meu pai, Dr. Gleidson Gomes Godinho, para conferir essa palestra. Então, meus 25 anos de experiência na instabilidade do ombro. Boa tarde. Meu mais sincero agradecimento aos organizadores deste congresso por esse momento tão especial na minha vida. Fico por aqui porque a emoção é muito grande. Aos membros do corpo clínico, dos meus hospitais, aos membros do meu grupo de cirurgia de ombro dos hospitais ortopédicos, Belo Horizonte e Life Center, esses que dividem comigo dia a dia de crítica, de trabalho, de busca, de interrogação, minha gratidão. Há 27 anos, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira artroscopia de ombro. E o slide da época não deixa a gente negar muito, porque dali, julho de 1987. Foi o momento da curiosidade, não o momento do meu nascimento como cirurgião de ombro, que é realmente em 1989. A marcante figura na minha história de vida profissional, Gili Walsh, que estabeleceu comigo uma enorme relação profissional e pessoal, principalmente porque eu me tornei também seu primeiro fellow de ombro. Portanto, essa figura jamais vai sair da minha história, da minha gratidão. Ele e esta charmosa e magnífica Lyon, que nos abrigou, a mim e minha família, naquele período. Nós começamos o nosso trabalho no Brasil num momento difícil, em que, na época, as metralhadoras do Dr. Rockwood se viravam contra a cirurgia de Bristol. Mas, na época, graças a Deus, eu tinha aqui o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, nosso grande mestre, que estava na fase de desenvolvimento da sua tese, e com quem eu tive a oportunidade de ver uma dessas primeiras cirurgias. E então nessa chegada foi muito difícil. Associava-se sempre a cirurgia de Patti com aquilo que o Rockwood tinha visto de resultado negativo. E eu dizia sempre, a cirurgia que tem enxerto, a radiografia mostra onde foi o erro, diferente da capsuloplastia. E a crítica era pesada na época, quando nós trouxemos a técnica que o Gili Walsh até hoje tem como melhor. Essa é a técnica de Latarjet modificada por Didier Patti. Curiosamente, na época, ele passou a chamar de Patti por causa do acréscimo do ligamento no enxerto, e ele me pediu que assim divulgasse o nome. Posteriormente, ele voltou a Latarjet. Eu perguntei, mas depois você me deixou na estrada? Ele falou, porque os americanos tomaram depois como referência, mas a referência do Latarjet antiga eu também tive que mudar pela universalização da técnica. Mas continue divulgando em homenagem ao nosso mestre do passado, Didier Patti, que formou o Gili Walsh, portanto, eu sou o seu neto científico. Em 93, nós já publicávamos, portanto, há 21 anos, o resultado da nossa experiência com 50 casos operados usando essa técnica e suas vantagens. Eu gostava muito de usar essas imagens do filme De Volta para o Futuro, que ele me provocava muito. E eu perguntava o que vai acontecer com a gente no futuro, falando dessa técnica que está levando tiro de todo lado, e para onde nós vamos? Ficarmos com essa cirurgia ou com a que nós estamos trazendo, que é a artroscopia e suas qualidades também. Mas 15 anos depois, a técnica de Latarjet modificada por Patti já era completamente absorvida na comunidade de cirurgiões de ombro do Brasil e no mundo inteiro, e naquele instante já virava a minha tese de mestrado na Escola Paulista de Medicina. Mas, paralelamente, desde 1990, eu já trazia da formação do Gili Walsh toda a perspectiva, todo o questionamento da visão artroscópica do ombro. E, por isso, nós publicamos há 21 anos já um trabalho em que nós fazíamos uma análise da anatomia, da visão anatômica artroscópica do ombro, e nós chamávamos atenção para um fato.
Não tinha uma única cirurgia que poderia, uma única técnica que poderia resolver o problema da instabilidade do ombro. O futuro ia fazer com que nós tivéssemos que desenvolver novas técnicas, uma visão diferente. A artroscopia seria uma filosofia de tratamento, com muitas técnicas dentro dela. E isso se tornou a verdade. Publicávamos há 17 anos a nossa experiência com a técnica de Morgan, que era um início. A técnica de Morgan foi precedida apenas pela experiência do Lenny Johnson, que era de Michigan, nos Estados Unidos, um cirurgião de joelho, e que fez as primeiras artroscopias. Eu vou mostrar depois os grampos metálicos que ele usou. Logo depois dele, por um insucesso, veio a cirurgia de Morgan, que eu aprendi com o Gerivaldi, que então já divulgava os seus primeiros casos na Europa, e nós publicamos a nossa experiência mostrando uma recidiva de 11,9%, foi a tese de mestrado, aliás, foi um trabalho do Carreira, que ele mostrou 13% aproximadamente, e maus resultados, e nós já sabíamos que é uma técnica que teria que desenvolver ainda, aquela sutura à distância posterior sobre a face do infraespinal, uma sutura distante. Então, uma nova técnica, um novo conjunto de materiais veio para suceder a cirurgia de Morgan, que foram os grampos metálicos. Ali nós temos à direita os grampos que foram usados por Lenny Johnson, que causavam, como mostra a foto abaixo, né, aquelas lesões extensas na cartilagem, e por isso a técnica foi abandonada. Mas, como tudo, foi o primeiro passo, seguido pelo desenvolvimento das âncoras absorvidas, as SureTech. Era um poliglicol, nós chegamos a usar em 10 pacientes como uma recidiva. Mas tinha uma série de desvantagens, porque ela só fixava um lábio bastante íntegro, não permitia nenhum tipo de reconstrução. E, além do mais, o componente dessas âncoras, ele causava uma sinovite extensa e uma linfadenite satélite à distância, que fez com que no mundo inteiro todos interrompessem o uso dessa técnica. Mas ficou a ideia das âncoras, que logo foram sucedidas pelas âncoras tipo arpão, uma grande ideia, mas tinha uma dificuldade. Se você fizesse uma primeira inserção errada, não tinha jeito de retirar, ou se você ficasse com parte da âncora exposta, era dificílimo retirá-la. Mas já foi a ideia, porque trouxe a sutura. Em 92, veio então o meu contato e o meu treinamento também pelo Dr. Snyder, que naquela época já mudava, fazia evolução da cirurgia artroscópica na instabilidade do ombro de uma forma bastante acentuada. Ele já voltava a se preocupar com a reparabilidade do lábio associado ao reparo do ramo anterior do ligamento glenohumeral inferior, como nós vemos na foto da direita, a capsular plication, ou seja, voltávamos, através dele, a encontrar uma resposta para a preocupação. Tem que haver técnicas diferentes de artroscopia para solucionar o problema de ombros diferentes, que apresentam variações anatômicas diferentes. O Snyder deu um grande passo. Ele desenvolveu a âncora tipo microparafuso, os parafusos mini Rivo, que então ganharam uma grande divulgação mundial e que até hoje continua sendo o design, quer seja absorvível ou não, é o design usado no mundo inteiro. E assim nós ficamos de 92 em diante, usando sempre as âncoras e com esse novo princípio de reparar cápsula, de favorecer a reconstrução e retensionamento ligamentar. Uma das primeiras apresentações, quando eu falava da técnica de Morgan, Dr. Arnaldo era então o nosso iniciante para todo o nosso grupo dos 25 anos. Ele levantou-se no público e disse: Gleidson, essa sua técnica fixa o lábio, mas e as lesões intramurais do ligamento glenohumeral inferior? E quando eu fui para o Snyder, eu voltei com essa pergunta para ele, e a resposta exatamente é essa reconstrução de toda a cápsula dos ligamentos do ombro. E aí nós fizemos um estudo depois, porque continuamos até hoje usando preferencialmente esse design de microparafusos. Em 2008, nós fizemos uma revisão extensa de pacientes operados entre 2 e 12 anos, com toda a análise de fatores envolvidos no insucesso e as conclusões. Nós observamos uma média de 8,9%, mas historicamente, num dado momento do trabalho, nós notávamos que tínhamos 15% e que caía bruscamente para 5,8% de recidiva.
Quais eram os fatores se éramos os mesmos cirurgiões, eu e Zé Márcio Freitas, a mesma técnica, o mesmo serviço? Encontramos uma resposta, é porque passamos a usar materiais de melhor qualidade. Então veio a questão, não adianta você só operar, você tem que ter condição material para que você faça ao lado de outras seleções. E outras conclusões que nós chegamos depois do uso da técnica e dessa revisão tão extensa, que as convulsões no pós-operatório são extremamente comprometedoras e, portanto, o paciente epilético não é candidato à cirurgia artroscópica. A prática de esportes de contato, a presença de lesões de Bunker e Hill-Sachs caracterizadas por mais de 25% de lesão óssea e uma curva de aprendizado e qualidade de materiais e implantes. Foram as conclusões principais. O que eu posso trazer para vocês em resposta a esse convite para mostrar a minha experiência. Depois, portanto, de 24 anos de cirurgia de ombro, com 3.052 artroscopias cirúrgicas feitas por mim, a parte do meu grupo, 641 cirurgias para estabilização glenomeral, como eu tenho colocado o meu critério de seleção. Cirurgia de bloqueio ósseo, cirurgia de letargia hepática, é de excelência para epilepsia, esportes de contato, água um pouquinho, calma. Esportes de contato em alto risco, lesão óssea de Bunker maior ou igual a 25%, e quando houver necessidade de um retorno rápido de um atleta ao esporte. Isso, particularmente, a gente encontra em atletas profissionais de alto risco. Obrigado. Essa necessidade que tem que ser considerada. Então, considerar todos os critérios que envolvam a seleção de paciente. A mensuração da lesão óssea de Bunker melhorou muito com a qualidade da tomografia e da ressonância magnética, que nos permite mensurar claramente o que significa 25% com mais segurança, mas que não despreza a simplicidade da técnica de Bernajot, do perfil de Bernajot, que facilita dividir em 4 partes a glenoide e assim definir qual a melhor escolha. Remplissage foi o grande evento, o último e grande evento que eu considero, indicado quando existe um Bunker, uma lesão de Bunker óssea menor do que 25% e uma lesão de Hill-Sachs grande ou extensa. Isso significa índice de Hardy maior do que 0,20. Como fazer a medida do ângulo do índice de Hardy? Uma radiografia em antero-posterior verdadeiro, rotação interna de 30 graus, e nós dividimos a profundidade da lesão de Hill-Sachs, é o raio B, pelo raio da cabeça humeral, raio A. Se esta relação é de mais de 20%, significa uma lesão de Hill-Sachs grande ou extensa. E aqui é uma demonstração da técnica, uma rápida demonstração dessa técnica, que não tem dúvida, ela nos convence muito. Não está passando, não sei porquê, mas vai lá. A visualização que nós fazemos, né, intraarticular da lesão de Hill-Sachs, nós desbridamos com o uso de uma agulha percutânea, como vemos na imagem esquerda ali, direita, a mais inferior. Nós, com a agulha, marcamos o ponto de inserção das âncoras, uma distalmente dentro da lesão e outra proximalmente, e nós retiramos a cânula tendão infraespinal, transcápsula, nós deixamos a sutura pronta para fazermos a fixação depois que reparamos a lesão de Bunker, reparamos o Bunker e depois nós vamos fechar extraarticular a cápsula, transformando a lesão de Hill-Sachs intraarticular em extraarticular, desaparecendo o fator engaging em Hill-Sachs. Considero que esse foi o maior evento atualmente, como sempre voltando atrás, voltamos a pensar na lesão de Hill-Sachs. O bancar artroscópico, seletivamente, quando nós temos uma lesão de Hill-Sachs pequena ou média e um bancar ósseo menor do que 25%. E quando existe a hiperelasticidade sem a lesão de Bunker ou de Hill-Sachs, a capsuloplastia segundo Snyder, anterior, posterior e agregando o fechamento do intervalo dos rotadores, na medida em que existe maior ou menor intensidade dessa hiperelasticidade, com pontos 2, 3 ou até ligamento glenomeral médio ao superior, como vemos na foto da direita. Satisfaz plenamente, continua muito interessante essa técnica. E a luxação associada ao manguito rotador. O equilíbrio,
A discussão gira e tem que ser feita a seleção desses fatores, idade e atividade física. Se o paciente tem mais de 40 anos de idade, tem luxação, lesão do manguito rotador e é um indivíduo sedentário, repare o manguito rotador. Se ele é atleta, como nós temos hoje atletas de 70 anos de idade ou mais, faça as duas, reparo da lesão de banca e reparo do manguito rotador. Voltando ao princípio dos meus 25 anos atrás, de volta para o futuro. A mistura do tempo e do espaço, o que há e onde estamos. Na minha visão, nós temos que evoluir com a técnica de Eden e Binet por artroscopia que nós estamos fazendo e usando o enxerto de crista ilíaca. Enfim, há 25 anos e agora, a mesma razão de ser extremamente feliz. Meus dois filhos, o André aqui, meu secretário, o Pedro no público, ambos meus companheiros de cirurgia de ombro, o mesmo abraço no Parque de Lyon. O time continua a mesma maravilha, como nós. Muito obrigado.